E se eu te dissesse que as marcas nas suas mãos não são apenas traços aleatórios, mas um mapa sagrado da sua alma? Você já parou para observar com atenção as linhas, os sinais, aquelas pequenas marcas que carregam uma mensagem silenciosa sobre quem você realmente é? Talvez você tenha passado a vida toda sentindo que há algo diferente em você. Uma sensibilidade que os outros não compreendem. Uma forma de ver o mundo que parece deslocada, como se você não se encaixasse completamente nesse plano físico. E se eu te disser que esses sentimentos não são defeitos, mas sinais claros de que você foi escolhido para uma missão maior? Neste vídeo, você vai descobrir os 3 tipos de escolhidos que carregam sinais específicos em suas mãos. E cada um desses sinais revela não apenas quem você é, mas qual é o seu propósito neste mundo. Vamos falar sobre a meia-lua na base da unha, a letra M formada pelas linhas da palma em uma das mãos e a raridade ainda maior, a letra M em ambas as mãos. Esses não são apenas detalhes físicos curiosos, são convites divinos, lembretes cósmicos de que você tem um papel especial a desempenhar. E talvez, só talvez, este seja o momento exato em que você precisa despertar para essa verdade. Se algo dentro de você se mexeu agora, se você sentiu um aperto no peito ou um arrepio, isso não é coincidência. É o seu chamado ecoando. Por isso, eu te convido a se inscrever no canal agora, porque aqui cada vídeo é feito para quem sente, lá no fundo, que não está aqui por acaso. Toque no sininho para não perder nenhuma mensagem que pode transformar sua jornada. Agora respire fundo, observe suas mãos com carinho e vamos começar essa revelação juntos. Tipo 1. O escolhido da intuição. A meia-lua na unha. Você já reparou naquela pequena marca em formato de meia-lua que algumas pessoas têm na base das unhas? Muitos chamam de lúnula. Para a maioria, parece apenas um detalhe anatômico. Mas para quem carrega esse sinal de forma visível e bem definida, há muito mais acontecendo por trás. A lúnula é um portal silencioso. Ela não grita, não chama a atenção ostensivamente, mas pulsa com uma energia sutil e profunda. E quando você é um escolhido que carrega esse sinal, você sabe que há algo diferente em você desde sempre. Observe suas unhas agora, especialmente as dos polegares. Você consegue ver essa meia-lua branca e bem definida? Se sim, você está prestes a entender muito sobre quem você realmente é. Se não, talvez você se identifique com as características mesmo assim, porque os sinais físicos são apenas uma parte da história. O que realmente importa é o que pulsa dentro do seu peito. Se você tem essas meias luas bem visíveis, especialmente nas unhas dos polegares, você provavelmente já percebeu que sente o mundo de uma forma mais intensa do que a maioria das pessoas. Você não é apenas sensível, você é hipersensível. Você capta vibrações, energias, emoções que estão no ar antes mesmo que as palavras sejam ditas. Você é aquela pessoa que entra em um ambiente e imediatamente sente se o clima está pesado ou leve. Você não precisa de explicações para saber quando alguém está mentindo ou escondendo dor. Seu corpo registra tudo como um termômetro emocional perfeito. E muitas vezes, você absorve essas emoções como se fossem suas. Seus sonhos são vívidos, não são? Você acorda com a sensação de ter viajado para outros lugares, de ter recebido mensagens, de ter vivido experiências que vão além da lógica. E a lua? A lua... Você sente suas fases no seu corpo, no seu humor, na sua energia. Não é superstição, é conexão ancestral. Você tem uma espiritualidade inata. Não precisa que ninguém te ensine a rezar ou meditar. Essas práticas brotam naturalmente de dentro de você, como se sua alma já soubesse o caminho de volta para casa. Você se sente atraído pela natureza, pelos ciclos, pela sabedoria antiga. É como se carregasse memórias de outras vidas, de outros tempos. Você tem facilidade para ler pessoas. Não precisa que elas digam nada. Você olha nos olhos e sabe. Sabe se estão sendo sinceras, sabe se estão sofrendo, sabe se há algo não dito pulsando por trás da máscara social. E isso às vezes assusta os outros, porque poucos estão acostumados a serem vistos de verdade. Mas essa sensibilidade toda também traz peso, não traz? Você já se sentiu como uma esponja emocional, absorvendo tudo e todos ao seu redor?
Você entra em uma festa e, em vez de se divertir, você sente o cansaço coletivo, a tristeza disfarçada de sorrisos, as máscaras que as pessoas usam. E quando você volta para casa, está exausto, completamente drenado. Você se sente deslocado, como se não pertencesse completamente a este mundo denso e material. Às vezes, você olha ao redor e pensa: como as pessoas conseguem viver apenas na superfície? Como elas não sentem o peso de tudo isso? E essa diferença te isola. Poucos te entendem de verdade. A solidão te acompanha, não porque você esteja sozinho fisicamente, mas porque poucos conseguem alcançar a profundidade que existe dentro de você. Você precisa de momentos de silêncio, de isolamento, não por ser antissocial, mas para se recarregar, para se proteger, para não se perder no meio de tantas energias. Você carrega medos que nem sempre consegue explicar. Medo de não ser compreendido. Medo de ser julgado como louco ou exagerado. Medo de que sua sensibilidade seja usada contra você. E por isso, muitas vezes você se fecha, cria muros, esconde quem realmente é para se proteger de um mundo que parece brutal demais para almas delicadas. Mas sabe qual é a verdade? Você não veio aqui para ser como os outros. Você veio para ser um farol silencioso. Sua missão não é gritar verdades, mas ser uma presença que acalma. Você cura pela sua escuta, pelo seu olhar compreensivo, pela forma como valida a dor alheia sem julgamento. As pessoas se abrem com você sem entender por quê. Elas sentem segurança na sua presença. Você tem o dom de perceber o que está oculto e, com sua sensibilidade, você guia sem precisar dar respostas prontas. Você ajuda os outros a encontrarem suas próprias verdades. Seu chamado é honrar seus ciclos. Assim como a lua cresce, brilha cheia e depois mingua para descansar, você também precisa respeitar seus momentos de recolhimento. Você precisa aprender que sentir demais não é fraqueza, é poder. E quando você abraça essa natureza, você se torna um canal de cura para este mundo que tanto precisa de sensibilidade. Você é o guardião das emoções coletivas. Você sente não apenas por você, mas pela humanidade. E quando você aprende a processar essas emoções, a transmutá-las através de arte, escrita, música ou simplesmente através da sua presença amorosa, você eleva a vibração de todos ao seu redor. Você já se reconheceu aqui? Deixa nos comentários se você tem essa meia-lua bem visível e como você lida com toda essa sensibilidade. E se você não tem o sinal físico, mas se identificou profundamente com essas características, também compartilha. Porque às vezes os sinais da alma são mais importantes do que os sinais do corpo. Vamos continuar, porque agora vem o segundo tipo de escolhido. Tipo 2. O escolhido da ação. A letra M em uma mão. Agora olhe para a palma da sua mão. Observe as linhas principais. A linha do coração que atravessa horizontalmente na parte superior da palma, a linha da cabeça logo abaixo dela, a linha da vida que contorna a base do polegar e a linha do destino que sobe verticalmente. Em algumas pessoas, essas linhas se cruzam formando uma letra M bem definida e clara. E quando isso acontece, não é um acaso. É um símbolo de liderança, de força e de um propósito transformador. Se você tem a letra M em uma das suas mãos, especialmente na mão dominante, você carrega a marca do guerreiro espiritual. Não no sentido violento, mas no sentido daquele que age, que não fica parado diante da injustiça, que move montanhas quando acredita em algo. Você é daqueles que não foge da responsabilidade, não é? Quando algo precisa ser feito e todos ficam na dúvida, esperando que alguém tome a frente, você simplesmente age. Não porque você quer holofotes ou reconhecimento, mas porque você sente no seu âmago que é sua função fazer acontecer. Você tem uma liderança natural que não precisa ser imposta. As pessoas te seguem porque confiam em você, porque sentem que você sabe aonde vai. Você não comanda com medo ou autoridade vazia, você inspira com exemplo, com coragem, com a forma como enfrenta seus próprios medos. Desde pequeno, você provavelmente já era aquele em quem os outros confiavam. O amigo que organizava as brincadeiras, que defendia os mais fracos, que tinha ideias e as colocava em prática. Você nasceu com essa chama de liderança acesa, e mesmo quando tentou apagá-la, ela sempre encontrou formas de brilhar. Sua inteligência emocional é impressionante.
Você lê pessoas como quem lê um livro aberto. Você percebe intenções, vê além das palavras bonitas, detecta manipulação a quilômetros de distância. E isso te torna um excelente conselheiro, um amigo leal, alguém em quem as pessoas podem confiar nos momentos mais difíceis. Você tem um senso de justiça aguçado. Não suporta ver fraco sendo oprimido, verdades sendo distorcidas, pessoas sendo injustiçadas. E quando necessário, você se posiciona. Você confronta, você defende, você luta pelo que é certo, mesmo quando isso te coloca em situações desconfortáveis. Você também tem uma coragem quase temerária. Quando todos recuam, você avança. Quando todos dizem que é impossível, você pergunta: por quê? Você não aceita limitações impostas pelos outros. Você testa, você experimenta, você falha e levanta mais forte. Porque, no fundo, você sabe que foi feito para desafios. Mas essa força toda também traz solidão, não traz? Desde cedo, as pessoas te veem como o forte, o responsável, aquele que sempre dá conta de tudo. E com o tempo, você se acostumou a carregar o peso sozinho. Você virou o porto seguro de todo mundo. Mas quem é o seu porto seguro? Você tem dificuldade em pedir ajuda. Você acha que precisa resolver tudo sozinho, que demonstrar vulnerabilidade é fraqueza. E isso te esgota. Por dentro, você também sente, você também chora, você também tem medo. Mas você aprendeu a esconder isso, a manter a armadura sempre vestida. A pressão é constante. As pessoas esperam que você sempre saiba o que fazer, que sempre tenha uma resposta, que nunca falhe. E quando você erra, quando você desmorona, parece que o mundo inteiro desaba junto. Você se cobra demais, se exige perfeição e esquece que você também é humano. Você carrega uma culpa inconsciente quando descansa. Como se relaxar fosse desperdício de tempo. Como se você sempre precisasse estar produzindo, resolvendo, avançando. E isso te leva ao esgotamento. Seu corpo pede pausa, mas sua mente diz: mais um pouco, só mais isso. Você enfrenta o desafio de equilibrar sua força com sua sensibilidade. Porque sim, você é sensível, mesmo que não demonstre. Você sente profundamente cada decepção, cada traição, cada abandono, mas você empurra essas emoções para baixo do tapete, porque mostrar que está ferido parece fraqueza. E líderes não podem ser fracos, certo? Errado. Essa é a mentira que te aprisiona. Às vezes você se sente incompreendido. As pessoas admiram sua força, mas não entendem sua solidão. Elas querem sua presença nos momentos difíceis delas, mas desaparecem quando você é quem precisa. E você aprende a não esperar nada de ninguém, a ser sua própria fortaleza. Mas no fundo, você também quer ser cuidado. Mas sua missão é exatamente essa: ser um agente de transformação. Você não veio para ser apenas um sonhador, você veio para materializar sonhos. Você é aquele que pega ideias e as transforma em realidade. Você é o fazedor, o construtor de caminhos, aquele que abre portas para que outros também possam passar. Seu chamado é liderar com o coração. Não com frieza, não com dureza, mas com compaixão. Você precisa aprender que verdadeira força é saber quando ser firme e quando ser suave. É ter coragem de mostrar sua vulnerabilidade, porque isso também inspira. Isso também cura. Você veio para resolver problemas que parecem impossíveis, para enfrentar desafios que fazem os outros recuarem. E cada vez que você age com propósito, cada vez que você se levanta mesmo após a queda, você mostra para o mundo que desistir não é opção. Você está aqui para criar novos paradigmas de liderança, para mostrar que é possível liderar sem dominar, que é possível ser forte sem ser insensível, que é possível tomar decisões difíceis sem perder a humanidade. Você é o exemplo vivo de que força e amor podem caminhar juntos. E lembre-se, você também pode descansar. Você também pode chorar. Você também pode dizer: eu não sei ou eu preciso de ajuda. Sua missão não é carregar tudo sozinho, é liderar com autenticidade. E autenticidade inclui vulnerabilidade. Você se identificou com esse perfil? Tem a letra M em uma das mãos? Conta nos comentários como tem sido sua jornada de liderança e quais desafios você tem enfrentado.
Sua história pode inspirar alguém que está lendo agora e se sentindo sozinho nessa caminhada. E olha, se você está se reconhecendo nesses sinais, se você está sentindo que finalmente alguém colocou em palavras o que você sempre sentiu, mas nunca soube explicar, eu quero te convidar a ir mais fundo nessa jornada. Você não precisa descobrir tudo sozinho. Você não precisa carregar esse chamado sem orientação. Eu sei que você está acostumado a resolver tudo por conta própria. Mas e se eu te dissesse que existe um mapa para essa jornada? Eu escrevi o livro digital O Chamado dos Escolhidos, justamente para pessoas como você. Para quem sente esse peso, essa responsabilidade, esse chamado intenso, mas às vezes não sabe exatamente como canalizar tudo isso sem se perder no caminho. O link para baixar está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, para que você possa continuar essa transformação com mais clareza, mais direção e menos solidão. Porque quando você entende sua missão profundamente, cada passo fica mais leve, mesmo quando o caminho é desafiador. Baixa lá, lê com o coração aberto e depois me conta o que achou. Agora vamos continuar, porque ainda falta falar sobre o tipo mais raro de escolhido. Tipo 3. O escolhido do equilíbrio. A letra M em ambas as mãos. Agora vamos falar de algo ainda mais raro e poderoso. Ter a letra M em uma mão já é especial, mas ter a letra M bem definida em ambas as mãos? Isso é um sinal cósmico de que você foi escolhido para uma missão de alto nível. Você é uma ponte entre mundos, um equilibrista entre o céu e a terra. Se você abrir suas duas mãos agora e ver esse M em ambas, saiba que você carrega uma responsabilidade sagrada e um potencial imenso de materialização. Você não é apenas sensitivo, nem apenas um líder. Você é os dois ao mesmo tempo, e isso te torna único. Você é um estrategista nato. Sua mente funciona de forma prática, lógica, sempre buscando soluções eficientes. Mas ao mesmo tempo, você tem um coração intuitivo que sente a verdade por trás das aparências. Você consegue unir razão e emoção de uma forma que poucos conseguem. Você enxerga o grande quadro sem perder o foco nos detalhes do presente. Você sabe planejar a longo prazo, mas também sabe agir no agora. Essa habilidade te torna um líder consciente, alguém que não apenas comanda, mas que guia com sabedoria e propósito. Você busca profundidade em tudo que faz. Não consegue viver na superficialidade. Precisa que suas ações tenham significado, que seu trabalho tenha propósito, que seus relacionamentos sejam verdadeiros. Você não se contenta com menos do que a autenticidade. Você é confiável de uma forma quase sobre-humana. As pessoas sentem segurança perto de você, não apenas porque você é competente, mas porque você transmite uma energia de firmeza, de solidez. Você é como uma rocha em meio à tempestade, e isso atrai pessoas que precisam de estabilidade. Você tem uma capacidade incrível de materialização. Tudo que você visualiza com clareza e intenção tende a se manifestar. É como se você tivesse um canal direto com o universo, capaz de trazer do plano espiritual para o plano físico com uma velocidade impressionante. Por isso, você precisa ter muito cuidado com seus pensamentos e palavras, porque eles têm poder criativo. Mas essa dualidade também traz inquietação, não é verdade? Você sempre sente que há algo mais a ser feito, algo mais a ser descoberto. Uma parte de você quer meditar, se conectar, voar livre no mundo espiritual. Mas outra parte quer construir, realizar, deixar um legado concreto no mundo material. Você se sente dividido, como se tivesse dois chamados ao mesmo tempo e não soubesse qual seguir. Às vezes você se pergunta: eu deveria estar meditando na montanha ou construindo impérios? E a resposta, meu querido, é ambos. Seu desafio é integrar essas duas naturezas sem se sentir partido ao meio. A pressão é ainda maior sobre você, porque você sente profundamente e age com força. Você não pode se esconder em nenhum dos extremos. Você precisa aprender a dançar entre eles, a honrar tanto seu lado contemplativo quanto seu lado realizador. Você experimenta uma inquietação existencial constante. Mesmo quando alcança sucessos materiais, algo dentro de você pergunta: é só isso? Tem mais, não tem? E sim, sempre tem mais. Porque sua alma veio para evoluir constantemente, para nunca se acomodar,
para sempre buscar o próximo nível de consciência e realização. Você também enfrenta o desafio da solidão em um nível ainda mais profundo, porque você entende tanto o mundo material quanto o espiritual, mas encontra poucas pessoas que conseguem transitar entre esses dois mundos com a mesma fluidez que você. Você se sente deslocado entre os muito espirituais que rejeitam o mundo material e também entre os muito materialistas que negam a dimensão espiritual. Você carrega um peso de responsabilidade imenso, porque você sabe que tem potencial para grandes realizações e isso te pressiona. É como se você sentisse que não pode desperdiçar esse dom, que precisa usá-lo para algo significativo. E às vezes, isso te paralisa. Porque e se você escolher o caminho errado? E se você não estiver à altura da sua própria missão? Você também precisa lidar com a intensidade das experiências. Tanto as alegrias quanto as dores chegam amplificadas em você. Quando você está bem, você está no topo do mundo. Quando você cai fundo. Aprender a navegar essas ondas emocionais sem ser arrastado por elas é um dos seus desafios. A missão. Sua missão é ser uma ponte viva entre o espiritual e o material. Você veio para mostrar que não é preciso escolher entre ser espiritual ou ser bem-sucedido no mundo. Você veio para provar que é possível meditar pela manhã e construir um negócio à tarde. Que é possível ser sensível e forte. Que é possível sentir e agir. Você é um construtor de legados. Não legados vazios de ego, mas legados com alma. Você tem o poder de materializar projetos grandes, ideias transformadoras, movimentos que impactam vidas. E tudo isso com uma base espiritual sólida. Seu chamado é equilibrar o fazer e o ser. É aprender que você não precisa estar sempre em ação para ter valor. E também não precisa estar sempre em meditação para ser espiritual. Você precisa fluir entre esses estados, respeitando os ciclos da sua própria energia. Quando você integra essas duas forças, você se torna imparável. Você se torna um farol que ilumina não apenas com palavras inspiradoras, mas com ações concretas. Você prova que o céu e a terra podem se encontrar em um só ser. Você está aqui para criar novos modelos de sucesso. Não o sucesso vazio que o mundo vende, mas o sucesso com significado. Empresas com propósito, lideranças conscientes, projetos que geram riqueza material, mas também riqueza espiritual. Você é o protótipo do novo humano que o planeta precisa. Sua missão também envolve ensinar pelo exemplo. Mostrar que é possível ter abundância material sem perder a conexão espiritual. Que é possível ser poderoso sem ser corrupto. Que é possível liderar grandes equipes mantendo a integridade e a compaixão. Você é a prova viva de que não precisamos nos dividir em pedaços para pertencer a diferentes mundos. E acima de tudo, você está aqui para lembrar as pessoas que elas também são pontes. Que elas também têm o poder de unir céu e terra dentro de si mesmas. Você é o exemplo que desperta nos outros a coragem de integrar em todas as suas partes. Você tem esse sinal raro? As duas letras M? Me conta nos comentários como é viver com essa dualidade e como você está aprendendo a equilibrar esses dois mundos dentro de você. E se você conhece alguém com essas marcas, marca ela aqui, porque talvez ela precise ouvir essa mensagem hoje. Existe um momento na vida de todo escolhido em que algo muda. Não é um evento externo grandioso, não são fogos de artifício no céu. É algo sutil, mas profundo. É um despertar silencioso que acontece dentro do peito. Talvez você esteja vivendo esse momento agora. Talvez seja por isso que este vídeo chegou até você hoje. O despertar não tem hora marcada. Ele pode vir aos 20 anos ou aos 60. Pode vir depois de uma crise, depois de uma perda, ou simplesmente em um dia comum, quando você olha no espelho e vê alguém diferente te encarando de volta. O despertar é quando você começa a perceber os padrões. As sincronicidades que não são mais coincidências. Os números repetidos, os encontros improváveis, as mensagens que chegam exatamente quando você precisa delas. É como se o universo começasse a falar com você em uma linguagem secreta que só você entende. Você começa a questionar tudo. As estruturas que antes pareciam sólidas agora parecem frágeis. As verdades que te ensinaram agora soam vazias. E aquela voz interior que você sempre abafou começa a gritar: tem mais, tem muito mais do que isso. E sim, esse processo pode ser solitário, porque quando você desperta, você percebe que a maioria ainda está dormindo.
E não adianta tentar acordá-los à força. Cada um tem seu tempo, seu processo, seu chamado. Você só pode brilhar sua própria luz e confiar que aqueles que precisam te encontrar vão te encontrar. O despertar não é sobre se tornar alguém novo, é sobre lembrar quem você sempre foi. É como tirar camadas e camadas de condicionamento, de máscaras, de medos, até chegar na sua essência pura. E quando você toca nessa essência, tudo faz sentido. Todas as dores, todas as quedas, todos os desvios do caminho. Tudo era preparação. Se você está despertando agora, saiba que não está sozinho. Milhares de escolhidos estão despertando ao mesmo tempo ao redor do mundo. É um movimento silencioso, mas poderoso. E juntos, vocês estão elevando a vibração deste planeta, a união dos escolhidos. Cada tipo de escolhido que falamos hoje tem sua força única. O sensitivo com a meia-lua traz a sabedoria da intuição e da cura sutil. O líder com o M em uma mão traz a coragem da ação e a força transformadora. E o equilibrador com o M em ambas as mãos traz a integração entre mundos. Nenhum é melhor que o outro. Nenhum é mais importante. Cada um tem seu papel na grande sinfonia da evolução humana. E a mágica acontece quando esses caminhos se cruzam. Quando o sensitivo encontra o líder, ele ensina que força também pode ser suave. E o líder ensina ao sensitivo que sentir precisa se transformar em ação para gerar mudança real. Quando o equilibrador encontra os outros dois, ele mostra que não é preciso escolher um caminho. É possível honrar todas as facetas de quem você é. Juntos, vocês criam movimentos. Juntos, vocês transformam comunidades. Juntos, vocês lembram à humanidade que existe outra forma de viver, mais consciente, mais conectada, mais verdadeira. E quando escolhidos despertados se reconhecem, algo profundo acontece. É como se as almas já se conhecessem de outras vidas, de outras dimensões. A conexão é instantânea, a confiança é natural, o propósito se alinha. Você não está sozinho nessa jornada. Mesmo quando parece que ninguém te entende, existem outros como você, buscando, crescendo, tropeçando, levantando. E é nessa rede invisível de luz que a verdadeira transformação acontece. Imagine um mundo onde os sensitivos são valorizados por sua percepção profunda, onde os líderes guiam com compaixão, onde os equilibradores constroem pontes entre diferentes realidades. Esse mundo não é uma utopia distante. Ele está sendo construído agora, por você e por cada escolhido que decide honrar seu chamado. Então, meu querido, esse é apenas o começo. O começo da sua jornada consciente como escolhido. Recapitulando o que vimos. O escolhido da intuição, marcado pela meia-lua, é o curador silencioso, o farol emocional. O escolhido da ação, marcado pelo M em uma mão, é o líder que transforma sonhos em realidade. E o escolhido do equilíbrio, marcado pelo M em ambas as mãos, é a ponte entre mundos, o construtor de legados com alma. E agora eu quero saber de você. Qual desses sinais você carrega? Você tem a meia-lua bem visível? Você tem a letra M em uma mão ou nas duas? Ou você se identificou com as características mesmo sem ter os sinais físicos? Deixa aqui nos comentários. Diz: eu sou tipo 1, eu sou tipo 2, ou eu sou tipo 3. E se quiser, conta um pouquinho da sua história. Como você tem vivido essa missão? Quais desafios você enfrenta? O que você já despertou em si mesmo? Eu leio todos os comentários e quero muito criar uma comunidade aqui onde os escolhidos possam se reconhecer e se apoiar. Sua história pode ser exatamente o que alguém precisa ler hoje para não desistir. E se você sentiu esse chamado profundo, se você quer mergulhar ainda mais fundo nessa jornada de autoconhecimento, não esqueça de baixar o livro digital O Chamado dos Escolhidos. O link para baixar está na descrição e no primeiro comentário fixado. É um guia completo para te ajudar a entender seu propósito e caminhar com mais clareza e confiança. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque aqui eu trago conteúdos todas as semanas para te ajudar nessa jornada. Ative o sininho para receber uma notificação toda vez que sair um vídeo novo. E deixa aquele like aí para fortalecer esse trabalho. Cada curtida ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas que precisam dessa mensagem. Vamos espalhar luz juntos.
Compartilha esse vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir isso. Talvez seja o empurrãozinho que faltava para aquela pessoa despertar também. Lembra sempre, esses sinais nas suas mãos não te definem completamente, mas eles te guiam. Eles são lembretes de que você tem uma missão, sim, que você não está aqui por acaso, que sua sensibilidade não é fraqueza, que sua força não precisa ser dura, que você pode ser tudo o que você é, sem se dividir. O mundo está precisando da sua luz, da sua verdade, da sua coragem de ser quem você realmente é, mesmo quando isso te coloca fora da caixa, fora do padrão, fora da zona de conforto de quem ainda dorme. Você foi escolhido não porque é perfeito, mas porque sua alma aceitou a missão antes de encarnar. E agora está na hora de honrar esse compromisso sagrado. Obrigado por estar aqui comigo hoje. Obrigado por ter a coragem de olhar para dentro, de questionar, de buscar. Você é especial, e eu te vejo. Seu brilho não passa despercebido. Até o próximo vídeo. E que sua jornada seja repleta de despertares, encontros sincronísticos e realizações que alimentem sua alma. Um abraço de luz.